Paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sogra. A sua sogra, você vê ela, você tem ela como uma sogra ou como uma cobra? Irmãs, a minha relação com a minha sogra, ela sempre foi bem tranquila. No meu namoro, no meu noivado, ela sempre foi bem tranquila. Claro que ela defende o filho, mãe defende sempre o filho. Tem momentos que ela me defende, tem momentos que ela defende o filho. Mas quando eu entrei no meu deserto é a escola que Deus usa para ensinar a gente, pra gente melhorar, pra gente acordar pra vida. Eu tinha uma visão da minha sogra no meu deserto, logo no início, de uma inimiga. A palavra que eu tinha contra a minha sogra, dizendo da minha sogra que ela era minha inimiga. E minha sogra, a gente morando distante, ela sempre chamava meu esposo pra ir pra casa dela, que tava com saudade, que queria ver o filho. Aquela história que a gente já tá careca de saber. E antes de eu entrar no meu deserto, eu nunca gostei que o meu esposo fosse para casa da mãe. Não porque eu tinha algo contra a mãe. Não porque eu tinha algo contra a família, os irmãos, não. Mas é porque eu via como uma facilidade que ele tinha para aprontar. Vai pra casa da mãe, chega lá, não sai, vai pra não sei pra onde, fica não sei pra onde, reencontra os amigos do passado, bererê. Aquela história toda. E eu sempre carregava isso comigo. Toda vez que ele ia pra casa da mãe, eu já ficava histérica. Antes de eu entrar no meu deserto, antes de eu sentir, de eu saber, antes da dor começar, eu, como uma esposa extremamente tola que eu fui uma esposa muito tola. Muito. Chegou um dia que ele disse assim, a gente brigando, discutindo muito. E ele disse que ia pra casa da mãe. Eu vou pra casa da minha mãe. Eu peguei e tranquei ele no quarto. Peguei a chave, tranquei, peguei a chave do carro, escondi. Peguei a chave de casa, escondi. Eu disse, daqui você não sai. Vai passar o dia todo trancado dentro do quarto e daqui você não sai. E isso depois da gente brigar feio. De eu empurrar, de eu bater nele. E ele disse, eu só quero sair pra casa da minha mãe pra aliviar, pra esquecer, pra acalmar os ânimos. E eu me lembro que ele ligava pra mãe, eu quero ir pra aí, ela não deixa. E ela falava, minha filha, deixa ele vir, porque ele desestressa. E eu dizia, não quero saber não, ele não vai. Eu era assim, uma esposa tola. Quando a Bíblia se relata a esposa tola, estava se referindo a mim, porque eu era extremamente tola. Então, entrei no deserto. E ela, meu filho, venha pra cá, venha me ver, venha que eu quero lhe ver, que eu tô com saudade. E todas as vezes que ele ia pra casa da mãe, ele queria ficar pra dormir. O casamento já não tava bem, né? Uma esposa tola dentro de casa, não queria lavar, não queria passar, não queria cozinhar. Batia nele, gritava, fazia escândalo pros vizinhos ouvir. O que eu queria fazer perto de uma mulher dessa? Só se estressar. E toda vez que a mãe chamava e que ele ia pra casa da mãe, ele queria ir pra ficar, pra dormir. E eu não aceitava, então eu não queria. Então, a última coisa que eu queria na vida é que ele fosse encontrar a mãe. Que ele fosse pra casa da mãe, pra ele não ficar por lá. E Deus foi me tratando, e Deus foi me mostrando. E eu comecei a deixar. Já no meu deserto, eu comecei a aplicar o deixar ir. Então, eu já não mexia no celular. Ele já dormia no outro quarto. A gente já não tinha mais, né, essa intimidade de casal, de conversar. Não, era ele na dele, eu na minha. Sendo que eu já tinha passado daquela fase que você fica no pé, que você fica chorando, que você se ajoelha, que você implora, que você se humilha. Eu já tinha passado dessa fase. E comecei a deixar.
Ele, vou na casa da minha mãe, vá. E a minha sogra, ela criou o meu esposo e os meus cunhados na presença do Senhor, né? Eles foram consagrados desde a barriga da minha sogra. E eu dizia, meu Deus, por que a minha sogra, em vez de me ajudar, me atrapalha? Porque em vez dela querer que o filho ficasse comigo, chama o filho para ir para lá, para ficar por lá. E aquilo ia me consumindo, era realmente um sentimento de consumição que eu tinha. E eu comecei a falar com Deus e comecei a buscar. Então ele saía para ir para casa da mãe, ele saía para trabalhar. E eu passava o tempo buscando a Deus. Eu passava o tempo buscando. Eu indagava, eu perguntava a Deus e buscando, orando, jejuando. E um certo dia, ele foi para casa da mãe e de lá ele já ia direto para o trabalho. Já ia direto para o trabalho. Eu nem esperava mais ele. Ele saiu, foi para casa da mãe. Ele chegou, faltando acho que 5, 10 minutos para ir trabalhar. Passou lá em casa, pegou as coisas do trabalho e foi trabalhar. E aquilo mexia muito comigo. E foi aí que eu assisti um vídeo no YouTube, né, falando sobre a sogra. E eu disse, Deus, eu vou orar pela minha sogra. Porque até então eu e minha sogra, a gente não tinha problema. Só que eu não aceitava o fato dela ficar chamando ele para ficar com ela, sabendo que ele ia ficar longe de mim. E sabendo tudo o que estava acontecendo, porque a minha sogra, ela sabia o que acontecia. E eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus para que eu tivesse uma visão diferente da minha sogra. E que o meu sentimento por ela mudasse. E que em vez de eu ter ela como inimiga, eu tivesse ela como aliada. E eu realmente fazia essa oração. E eu pedia a Deus que a minha sogra ela seja a minha aliada. E que ela tome as atitudes corretas para me ajudar. Para ajudar o casamento, para ajudar o filho. Irmãs, e eu comecei a contar para minha sogra o meu deserto, literalmente. E aí, uma vez eu liguei para ela, comecei a contar tudo que estava acontecendo. Aí tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Ela disse, minha filha, eu vou orar. A gente vai orar. E ela chegou e me pediu me perguntou o nome da OM. Que OM, que eu creio que todo mundo sabe, né? Quem entra nesse deserto sabe o que significa OM, mas para quem não sabe, OM significa outra mulher. E ela me deu o nome da OM. E eu vou colocar no caderno da oração da igreja, minha igreja. Então, quando a minha postura, o meu pensamento, as minhas orações, elas mudaram em relação à minha sogra. Eu comecei a ver a minha sogra como aliada. Eu comecei a ver a minha sogra como amiga. Eu comecei a ver a minha sogra como uma pessoa que poderia me ajudar muito. Porque quando a gente fala de restauração de casamento, quando a gente fala de família, a gente não está falando de uma família, a gente está falando de duas famílias. A família da mulher e a família do marido. Irmãs, foi coisa de Deus. E quando o meu esposo, as escamas começou a cair dos olhos, ele começou a ver que o que ele estava fazendo era errado. E isso não foi sozinho, isso foi o Espírito Santo de Deus que começou a agir na vida dele através das orações. Porque a gente sabe que as escamas caem dos olhos através das orações. E quando ele chegou em casa, ele conversou comigo, isso já na fase de libertação disso, que as escamas já estavam caindo do olho, ele disse, a minha mãe não aceita. Eu quis levar a OM na casa da minha mãe, mas a minha mãe não quer. Ela disse que na casa dela não aceita. Então eu pude ver o agir de Deus. E eu pude ver que eu tinha uma amiga que eu poderia contar, e não uma inimiga que eu achava que eu tinha. Comece a ver a sua sogra. Comece a orar por ela. Se a sua sogra não gosta, não aprova, se a sua sogra apoia a OM, se a sua sogra aceita a OM dentro de casa,
Não tenha ela como cobra, mas passe a orar e profetizar e pedir a Deus que ela se torne uma aliada no seu deserto para ajudar. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu mudei a minha visão de sogra, de cobra, que eu achava que ela estava querendo ver meu casamento destruído. Ela nunca chegou para mim para dizer: eu não gosto de você, eu quero que você se separe. Pelo contrário. Mas a visão que eu tinha era totalmente distorcida. Comece a ver a sua sogra com outros olhos. Comece a pedir para amar a sua sogra. Mesmo ela apoiando a Amy, mesmo ela aceitando o homem dentro de casa, mesmo ela mandando você desistir, desista, que seu casamento não tem mais jeito. Mesmo ela falando tudo isso, peça a Deus para você começar a atitude diferente. Peça a Deus para Ele mudar o seu coração, mudar o seu pensamento em relação à sua sogra. Porque você vai ver que o seu casamento, as coisas vão fluir. E você vai ter uma aliada para te ajudar, para orar por você, para lhe dar uma mensagem, uma palavra de apoio e de conforto. Amém?